É com temor e tremor que nós chegamos até aqui, sabendo do grande momento que nós estamos vivendo na igreja, que é muito importante esse momento e uma campanha dessa qualidade. Veja que nós estamos chamando as pessoas para conhecer o Senhor, para louvar o seu nome e bendizer na beleza da tua santidade esse Senhor tão maravilhoso. Vamos ler Apocalipse 4:8. Diz assim a palavra: cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me sinto numa responsabilidade tremenda de falar a respeito de um Deus santo, ou seja, a santidade de Deus. Veja que não é uma coisa tão simplória falar de um Deus santo, dessa qualidade. Aí eu fiquei pensando, se Deus é amor, onde que está a santidade de Deus? Se Deus é luz, onde está a santidade de Deus? Se Deus é bondade, se Deus é misericórdia, onde está a bondade de Deus? Onde está a santidade de Deus? E aí eu fiquei pensando nesse negócio e matutando comigo lá. Fui estudar a palavra do Senhor e nós começamos a entender que o nosso Deus, Ele é um Deus santo, que tem a essência de cada um desses atributos que vocês estão estudando aqui. Com esse atributo aqui, que é o centro de cada um deles. Então, todos os seus atributos que vocês irão estudar aqui, esse aqui é a essência de cada atributo. Veja só o tamanho da responsabilidade. E aí nós vamos começar a compreender, então, a respeito desse atributo. Porque se Deus é santo, então Ele tem um amor que é santo. Aleluia. Então, o que significa que esse negócio de um Deus santo? A princípio, a palavra hebraica para ser santo, traduzida aí, kadosh, da raiz kad, que significa cortar ou separar. Então nós já começamos a entender que Deus está completamente separado dessa criação pecadora, dessa natureza. A ideia de santidade de Deus, segundo a Escritura, é dupla. Em sentido original, denota que Ele é absolutamente distinto de todas as criaturas e é exaltado acima de todas elas em majestade infinita. Então veja a distância desse Deus que nós estamos falando. Sem dúvida, a santidade de Deus é o atributo mais proeminente apresentado pela Escritura no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E está em toda a Bíblia. Êxodo 15:11, Levítico 19:2, 1 de Crônicas 16:29, Salmo 99:9, Isaías 57:15, Apocalipse 15:4, disse que Ele é santo. Aleluia! Então em toda a Bíblia você vai encontrar que Ele é um Deus santo. E Ele faz questão de frisar isto, tendo em vista que Ele se apresenta lá no Levítico 11:45, dizendo, no 44, Ele dizendo: vocês devem santificar, porque eu sou santo e vocês também devem ser santos. Se quiserem relacionar comigo, não tem outra forma de relacionar com Deus através de um outro atributo. Tem que ser a santidade. Isso que aproxima você dele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa perfeição singular, talvez consiga descrever melhor o eterno Criador do que qualquer outra característica que ele possua, porque ele é um Deus santo. Algumas pessoas acreditam que sua santidade consiste da união de todos os outros atributos. Assim,
como a pura luz branca é a união de todos os raios coloridos do espectro. Aleluia. Então, a formação dessa santidade do Senhor é a união de todos os seus atributos, que diz que Ele é santo. Então, em todos eles vão se apresentar um Deus santo. E nós vamos desenrolar aqui, vocês vão ver como que Deus processa esse atributo dele. Portanto, a descrição mais breve possível do Criador de todas as coisas certamente seria Deus santo. Quer fazer um resumo? Deus é santo. Louvado seja Deus. A relevância desse atributo é testificada tanto por Isaías como por João. De que forma? Através da visão. Então, Isaías, lá no capítulo 6, Isaías, no capítulo 6, de 1 a 5, ele tem uma visão. E o que ele vê lá? Um trono de glória. E ele vê um Deus santo. João, da mesma forma, em Apocalipse 4, 8, ele vê um Deus que é santo. E aqui, nessa visão que os dois têm, nós temos que destacar dois fatores dessas passagens. Primeira, esses dois homens escutam os anjos do céu clamando: Santo, Santo, Santo. Como se apenas um santo fosse insuficiente para descrever o Senhor. Aleluia. E é interessante frisar aqui que nunca lemos na Bíblia graça, graça, graça. Ou amor, amor, amor. Deus Todo-Poderoso. Não tem isso. O que nós temos lá é santo, santo, santo. Aleluia. E esse é o atributo que o Senhor vai chamando-nos a entender o que Ele está querendo de todos nós. Aqui é o ponto central de toda a sua chamada. Sede santo, porque eu, o teu Senhor, sou santo. Então, nós entendemos que toda árvore tem que dar os seus frutos, né? Conforme a árvore. Se nós dissemos que somos filhos de Deus, o que temos que ser? Santos. Porque se nós formos filhos da bananeira, o que nós íamos dar? Abacate. É assim? Filho da bananeira é banana que vai dar. Do abacateiro é abacate. Mas como nós somos filhos de Deus, e ele disse lá em João, capítulo 1, que ele nos deu o poder de ser chamado filho de Deus. Então o Senhor colocou em nós, dizendo lá Pedro, que o que fala da piedade e paz, ele colocou tudo em você. Então a relação daquilo que você pode aproximar do Senhor, você não ganhou por escala, você ganhou tudo de uma vez. Então o que um ganhou, todos ganharam. Então não tem essa de você chegar lá diante de Deus, falar: Senhor, eu só ganhei esse pouquinho aqui. Não, isso não é verdade. O Senhor disse que te deu tudo. Então todas as possibilidades estão lá. E aí nós encontramos aqui, nessas duas visões, essa adoração ao Senhor, dizendo que Ele é santo e todo-poderoso. Mas, duas ocasiões lemos santo, santo, santo. Então pronto. Mas, quando Isaías viu isso, no capítulo 5, o profeta pronuncia 6 ais de juízo sobre Israel pecaminoso, começando cada repreensão com as seguintes palavras: ai dos que produzem essas coisas que está lá na visão. Se eu for ler aqui, eu não vou dar conta de fazer o que eu quero fazer. Mas está lá em Isaías capítulo 5, você vai ver os ais. No versículo 8, no 11, no 18, no 20, no 22. Porém, Isaías 6, tomado pela vergonha e pelo desespero, ele clama: ai de mim! Ai de mim! Aí a pergunta é: o que gerou essa mudança, esse questionamento, essa interjeição rápida assim em Isaías? A resposta é simples. Ele havia visto a santidade de Deus. Aleluia! Ele disse: ai de mim que vou perecendo.
Então nós temos que ficar esperto, porque nós vamos estar com Ele. Nós temos que estar na presença dEle. Como que você quer chegar a Deus sem santidade, meu querido? Não há nenhuma possibilidade de resposta, porque a distância é longa. Precisa produzir em cada um de nós. Quando você começa a entender esses atributos, trazer isso para a sua vida e começar a entender a sua posição. Quem é você? O poder que Deus te deu para inferir nessa vida, para inferir na vida dos outros e para se apresentar diante do Senhor. Olha o tamanho do poder, meu querido. Então nós não podemos brincar com Deus tão grande e santo, que nele não há dúvida e nem sombra de variação. Ele é perfeito. Outra coisa, em Apocalipse 4, junto aos anjos eleitos e a todos os redimidos, João prostra-se e adora o santo do céu. O que fez isso? A santidade de Deus. Então, mas o que é a santidade de Deus? A santidade de Deus é a ausência de qualquer elemento impuro ou maligno. Isso é santidade. A ausência de qualquer elemento impuro ou maligno. De que vocês recordam? Tanto que vocês já foram ensinados aqui. Não lembramos lá de Filipenses capítulo 4, verso 8, né? O que diz lá para nós? Tudo aquilo que devia permear o nosso pensamento. Tudo que é puro, santo, de boa fama, tudo que é agradável, tudo que tem vida, tudo que adora, que louva o Senhor, tudo que há uma relevância, isso deve ser aquilo que tenha os seus pensamentos, aquilo que permeia os seus pensamentos. Então olha o que o Senhor está dizendo. Então, até os seus pensamentos vai te conduzir para a presença do Senhor ou não. A santidade de Deus também é a abundância de todo elemento puro e imaculado. Então, tudo que nós estamos estudando aqui é santo no Senhor. Então, é uma abundância. Por isso que Deus é luz, porque Ele é luz. Por isso que Ele é poderoso, todo-poderoso, porque nele não há nenhuma dificuldade. Porque Ele é puro e santo. Aleluia. Tozer conecta a santidade de Deus ao bem-estar, saúde e a ira de Deus. Olha que coisa, parece um paradoxo, né? Então, você quer estar com saúde boa na presença de Deus? Seja santo. Afaste-se do mal. Produza o bem. Faça o bem, obedeça o Senhor. Quer ter saúde? Faça a mesma coisa. Santidade. Isso leva a pessoa a ter saúde. Você quer ver uma coisa boa para ter saúde? Jejum. Pensa num negócio bom para dar saúde. Quando você está jejuando, para quem você está jejuando? Para você mesmo. Você não jejuma para mais ninguém, é para você. Quando você está jejuando, o seu corpo está livre para trabalhar, para defender você mesmo dos cristais que estão no seu corpo, os cristais livres, que estão te matando, deixando o seu corpo agora com força total para te defender, te dar saúde. Você quer ter saúde boa? Faça jejum. Se não dá conta de fazer jejum absoluto ou total, faça intermitente. Mas produza isso, é uma disciplina no seu corpo, isso é saúde e é bem-estar. Quando a pessoa está com saúde, ela tem um bem-estar. E aí você escapa da ira de Deus. Aleluia. Então Tozer faz essa conexão aqui. Santo é a maneira como Deus é. Para ser santo, ele não se conforma a um padrão. Ele é o padrão. Por isso ele diz, sede santo porque eu, o teu Senhor, o teu Deus, sou santo. Então eu sou o teu padrão.
Então não tem esse negócio de nós ficar caçando aqui e ali. Não, meu irmão, Deus é o seu padrão. E Ele diz que você tem que ser santo. E aqui, ponto final. Não tem esse negócio de meio termo. Eu estou mais ou menos. Não tem isso, meu irmão. Deus é santo e Ele vai trabalhar isso, você vai ver. E Ele é absolutamente santo, como uma plenitude de pureza infinita, incompreensível, que é incapaz de ser diferente do que Ele é. Então Deus não vai mudar, por isso que você vai ter um atributo aqui, dizendo que Deus é imutável. Ele não vai mudar, porque Ele é santo. Todos os seus atributos são santos, ou seja, o que quer que consideremos como relativo a Deus, deve ser visto como santo. Já imaginou nós olhar a ira de Deus? Ira santa. Assim como nós olhamos pelo amor de Deus, a misericórdia, santo. Tudo é santo no Senhor. Deus é santo e Ele faz da santidade a condição moral necessária para a saúde do seu universo. Você escutou? A saúde do seu universo. Então Deus não está aleatório. Esse negócio, a condução desse universo, está na mão de Deus e Ele requer desse universo a santidade e Ele vai conquistar isso porque já está tudo registrado e tudo escrito. Então Ele vai fazer um trabalho aí para levar exatamente para o padrão que Ele quer. Crê nisso, igreja? Amém? Aleluia, estamos esperando esse negócio. A presença temporária do pecado no mundo serve apenas para acentuar isso. Acentua a santidade de Deus. Tudo que é santo é saudável. É santo? É saudável. O mal é uma doença moral que inevitavelmente acaba que jeito, irmãos? Morte. Primeira e segunda. Como principal preocupação de Deus com a relação ao seu universo é a saúde moral, ou seja, a sua santidade, tudo que for contrário a isso, ou essa necessariamente debaixo do seu eterno desprazer. Então, tudo que for contrário à saúde moral do universo está no desprazer de Deus. E Deus vai trazer o seu trabalho sobre tudo isso. Não tenha dúvida, porque Deus vai cuidar desse universo da forma que Ele está especificando. Para preservar a sua criação, Deus precisa aniquilar tudo aquilo que pretende destruí-la. Então, tudo o que Deus fez na criação, como que Ele disse lá no princípio? Deus fez isso e qual foi a nota que Ele deu? Responde, igreja. Qual foi a nota que deu Deus para tudo da sua criação? Que era bom. Fez tudo perfeito, em harmonia, uns com os outros. Tudo aquilo que vem para destruir essa criação, vai ser destruído. Vai passar pelo crivo de Deus e vai ser destruído. Quando Ele se levantar para julgar a iniquidade e salvar o mundo do colapso moral que inevitavelmente o acompanha, dizemos que Ele está irado. Que Ele está no desagrado de tudo que está produzindo dentro do seu universo de criação. Todo julgamento proveniente da ira de Deus na história do mundo foi um ato santo de preservação. Porque Ele afundou Sodoma e Gomorra, Ele olhou para lá e disse, não tem nada que presta ali. Ato de julgamento. O Senhor foi lá e queimou, e tudo que estava já contaminado em redor, queimou também. Mais 15 cidades, né? Então, ato santo de Deus. Foi Ele que criou, mas que jeito estava? Em desordem. Produzindo ali uma desordem incontida. E o Senhor disse, isso vai ter que ser paralisado. Então, para preservar, o Senhor vai lá e deu um basta. A santidade de Deus, sua ira e a saúde da criação estão inseparavelmente vinculados. Então, a ira de Deus e a saúde do universo estão vinculados para preservação. A ira de Deus
É a sua total intolerância a tudo aquilo que degrada e destrói. Então é intolerância mesmo. Por isso nós somos radicais. Mas vocês são crentes, mas são muito radicais. Louvado seja Deus, nós temos que ser radicais mesmo. Nós não vamos deixar esse negócio assim não. Mais ou menos, tá? Não, meu irmão. É ou não é? Você quer ou não quer? Aí nós vamos definindo. Quem é de Deus, passa para cá. Quem for de Baal, passa para lá. Beleza. Então, a ira de Deus, ele demonstra a sua intolerância com tudo isso que está ocorrendo no seu universo, que ele está destruindo. Então, Deus não vai deixar isso barato. Ele odeia a iniquidade. Nós precisamos fazer o mesmo, porque ele disse ser de santo. Odeia, então, a iniquidade. Tem que odiar. Assim como uma mãe odeia a poliomielite, que pode tirar a vida do seu filho, nós devemos olhar como que Deus vê, então, o pecado que está destruindo os seus filhos. Deus odeia. Gostaria de ponderar mais uma ideia a esse respeito. O mundo cristão tem ficado chocado e entristecido pelo fracasso moral de diversos líderes cristãos conhecidos. Ao olhar para trás, podemos concluir acertadamente que o problema mais sério com relação a esse escândalo não foi o sexo, poderes, o engano, a cobiça, mas sim uma total falta de entendimento da santidade de Deus. Se ele não compreendeu a santidade de Deus, o resto das coisas vai ser equiparadas. Essa falta de santidade vai levar os líderes a se envolver e a degradar completamente o seu ser. Em outras palavras, pode-se dizer que o conceito de uma pessoa que ele tem da santidade de Deus está diretamente ligado ao conceito que ele tem da iniquidade e do pecado. Então, para ele, meu irmão, se o pecado não faz diferença, se ele não tomou ódio do pecado, Deus é do mesmo jeito. Se ele não considera Deus em alta estima, ele vai olhar para o pecado como se fosse um amiguinho dele. Então, você vai equilibrando a balança e você vai levando de barriga. E pensa que isso está agradando a Deus. E não está. Não está agradando ao Senhor. O Senhor está dizendo, olha, você está na minha mira. Cuidado, sede santo, eu estou te dando tempo. Aí usa as misericórdias para você aproximar do Senhor. E você continua naquele, sabe? Como se fosse uma gangorra. Uma hora eu estou lá, uma hora eu estou aqui. Dunas de areia. Cuidado com a sua vida. Nós precisamos de ficar esperto com isso. Um conceito superficial com relação à primeira coisa leva também a um conceito superficial com relação à segunda. Tudo é relativo, então, conhecimento de Deus, eu sei que Deus é santo, está bom demais, Ele que seja santo, mas eu vou levar minha vidinha do jeito que está. Podemos acrescentar ainda o fato de que Deus é mencionado como Santo de Israel mais de 26 vezes, somente no livro de Isaías. Deus enfatiza a sua santidade de diversas formas na Escritura. Então ele trabalha isso veementemente em toda a Escritura. Queridos, ele trabalha, letra A, por meio dos mandamentos diretos. Lá está a lei moral, que tanto nós temos estudado com vocês. Os 10 mandamentos. Começa lá em Êxodo 19, 10, 25, vai do 20 ao 1 ao 7, e ele enfatiza lá, dentro desses 10 mandamentos, ele dá lá a conduta da sua lei moral, e ele pega um daqueles, que é o sábado, e o santifica. E ele repete essa santidade do sábado veementemente em muitos outros lugares. Você não vê falar dos outros, mas da santidade do sábado, de você voltar para Ele e responder para Ele e se apresentar como santo, é toda semana.
Toda semana lá tem um dia para você se apresentar. E hoje nós temos o domingão, que o Senhor paga a conta para todo mundo para estar na presença dele. Aleluia! Quem pode dizer amém aí, irmão? É um dia para você descansar e se apresentar como santo diante de Deus. Mas se apresente como santo. Não é para apresentar de qualquer jeito. Santo, ele disse, olha o meu sábado. Observa o meu sábado para você se santificar. Se apresente. Segunda coisa, a lei espiritual. As festas e os sacrifícios. Está lá no Êxodo 35, 40, Levítico de 1 a 7, 23. Está lá as festas para apresentação do Deus Santo. A forma que nós devemos nos portar para celebrar o nome do Senhor. As datas, está tudo lá. Que jeito que eu me apresento, que festas são essas, estão tudo lá. A lei espiritual. A lei cerimonial, dietas, saneamento, como que nós devemos nos conduzir, use máscara, lave as mãos. Meu irmão, isso não é de hoje não, isso é daquele tempo. E essa lei não é da agora, não é dos homens, essa lei é de Deus. Então você deve se cuidar. Porque Ele é santo. E Ele não quer ver sujeira no seu acampamento. Nós temos, por meio de objetos, também. E o principal dele, qual que era? O tabernáculo. E aí você lembra do tabernáculo? Como que era? Separação. Completa separação no meio do arraial. E lá nós vamos graduando ainda os elementos dentro do tabernáculo. Átrio, santo lugar e santíssimo lugar, o santo dos santos, onde a presença do Senhor ia ser plena. Você está entendendo como que Deus vai trabalhando isso no nosso meio? Por meio de visões pessoais. Ele vai lá e dá uma visão para Moisés do quanto ele é santo. Está lá em Êxodo 33, 18 ao 23. A visão de Isaías, que eu acabei de mencionar, Isaías capítulo 6, verso de 1 a 5. A visão de Daniel, capítulo 7, verso 9 ao 10. A visão de João, Apocalipse 4, 8, nós lemos. Ele viu tudo isso para apresentar para essas pessoas, dizendo assim, ó, eu tenho me apresentado a vocês. De que forma que eu tenho me apresentado? Disse, eu sou santo. Não há uma outra forma de eu me apresentar. Eu, o seu Senhor, sou santo. Essa é a definição para a presença dele. Por meio do julgamento individual também, Deus se apresenta a sua ira. Ele disse, ó, eu não quero aqui malandragem na minha casa, não. Está pensando que eu vou deixar isso assim, malandragem aqui e tal? Não. Nadab e Abiú, por terem oferecido um fogo estranho diante do Senhor. O Senhor disse, isso eu não recebo. Matou. Trouxe julgamento. Eu não vou aceitar isso, essa desobediência na minha casa. Sobre Corá, com a sua turma, Datã e Abirão, por sua rebelião. O Senhor não aceita isso também. Ah, eu vou me rebelar e tal, achando que isso é bonito? Olha o que Deus fez. A terra abre e come essa turma toda. E o Senhor deu um exemplo aqui, como Ele é santo. Por Uzias, o rei, olha só, vai graduando. Ah, o cara é rei, ele pode fazer qualquer coisa? Pode não. Tem regras que está coordenando a vida dele. O rei Uzias, por ter se intrometido no ofício do sacerdote, o Senhor coloca uma lepra nele lá. Saiu queimado lá de dentro da casa de Deus. Então Deus faz julgamento, limpeza na casa dele, apresentando a sua santidade. Sobre Herodes, por blasfêmia, Atos dos Apóstolos 12, está lá. O Senhor vai e manda esse camarada para um outro termo. O Senhor traz justiça sobre ele. E por último, sobre Jesus Cristo. Sobre Jesus Cristo, pelos pecados do mundo todo. Nossos pecados. O Senhor cobrou nele, nosso Senhor. Está lá em toda a Bíblia. Falando 1 de Pedro 2,21. Está lá, ele pagou por nós. E o Senhor cobrou nele a sua santidade. Aleluia. Então, por meio desses julgamentos individuais,
Deus mostra a sua santidade. Ele disse: se eu não poupei nem o meu filho, imagina o que eu vou fazer com qualquer um que se atrever, se apresentar diante de mim sem a santidade. Sem dúvida, o maior exemplo histórico de santidade de Deus foi o Calvário. Esse é histórico. E aí vem, nós fechando, terminando aqui, esse atributo, não querendo exiguir com ele. Hebreus capítulo 12, verso 14. O Senhor diz que sem a santidade, ninguém vai ver o Senhor. Entendeu agora a mensagem? Ninguém. Não há para ninguém. Aí eu te pergunto, você quer ir para o céu? Sim ou não? Santificai-vos. O Senhor diz que a condição é essa. Quando você se santifica, esses atributos comunicáveis do Senhor passam a produzir na sua vida. Sem santificação, sem a santidade, nós não temos essa garantia de um dia ver o Senhor. Tendo em vista que Ele já nos deu exemplo disso, e está escrito e não muda. Ele é imutável. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e leve você cada dia a ter esse entendimento de que o nosso Deus é santo. Em toda a vossa maneira de viver, sede santo. Toda vossa maneira de viver, sede santo. Então, meu irmão, coloque sua vida na presença do Senhor e siga as maravilhosas palavras do Senhor, para que você seja santo. Aleluia! Que o Senhor te abençoe. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.